Muito boa tarde, bem-vindo ao Justa Causa. A PT é alvo de uma OPA da empresária Isabel dos Santos. A Oi já fez saber que considera a oferta de compra da PT SGPS inoportuna. O negócio ultrapassa os 1.200 milhões de euros. E quais os contornos jurídicos desta oferta? Este é um dos temas do Justa Causa de hoje. Quando as atenções estavam concentradas nos ativos separados, a filha do presidente de Angola lança-se direta ao centro do poder do universo PT. Se conseguir passar a controlar a PT-SGPS, que é maioritária da Oi com 25,6%, Isabel dos Santos vai condicionar a fusão com a brasileira e vetar a venda da PT Portugal, subsidiária da Mel, à francesa Altice. Depois de tantos manifestos a pedir para o Estado, no fundo para os contribuintes, salvarem a PT Portugal, seja Isabel dos Santos, no fundo quase a funcionar como uma espécie de golden share. Na prática está a lançar uma oferta sobre ações da Oi, não sobre ações da PT Portugal. Portanto, é uma operação completamente diferente e que tem um conjunto de condições que põem em causa a própria fusão entre a PT e a Oi. Sozinha, na terra peregrina SGPS, a empresária oferece 1,35€ por ação, mais 14 cêntimos sobre o valor atingido sexta-feira na Bolsa. São cerca de 1,21 mil milhões de euros pela totalidade das ações da Portugal Telecom SGPS. O objetivo? Alcançar uma posição relevante, mas minoritária e não de controlo, no capital da Oi e manter a unidade do Grupo Portugal Telecom num momento crítico do mercado de telecomunicações. A operadora brasileira já reagiu, diz que a oferta de Isabel dos Santos é inoportuna e que as alterações que o negócio implica colidem com os contratos definitivos celebrados em setembro. Desta vez, não é a Sonaicom quem dita os termos da operação, como em 2006. É a parceira de Paulo Azevedo na Zopt, que controla a NOS e que na semana passada anunciou estar na corrida pela PT. Que juridicamente não temos um monopólio, porquê? Porque não é a zona a comprar, portanto, claro, é a zona, uma das zonas da zona. E repare que a PT já teve como acionista a Telefónica, por exemplo. O que nós podemos ter aqui é, de facto, uma lógica em que, em que podemos ter conflitos de interesses. A negociação em bolsa das ações da PT foi retomada ao final da manhã, depois de ter estado suspensa para que os investidores conhecessem as condições do negócio. É o meu convidado António Raposo Subtil, advogado. Olá, viva, boa tarde. Vamos explicar melhor em que é que consiste uma oferta pública de aquisição. Bom, a oferta pública de aquisição supõe um interesse de um terceiro, que não, enfim, de quem está no quadro acionista maioritário, que faz como o nome diz, uma oferta para a aquisição de determinado lote de ações, ou no caso, em determinadas circunstâncias, estando a empresa cotada, impõe até, enfim, a aquisição da totalidade, ou pelo menos a disponibilidade para comprar a totalidade das ações, se antes não estabelecer limites nessa mesma oferta. Mas neste caso, esta oferta dirige-se às ações da Oi. Da holding. Dirige-se às ações da holding, que por sua vez, digamos assim, é detida maioritariamente para a Oi, e daí que indiretamente, tendo pelo menos o propósito que foi anunciado de controlo da PT em Portugal, foi à holding desta sociedade e aí, ao deter esta sociedade, impede a própria fusão, ligação da empresa portuguesa com a empresa brasileira dentro dos contratos, que estavam também, enfim, hoje celebrados e conhecidos. Daí a Oi dizer exatamente que isto poderá colidir com os tais contratos que foram celebrados em setembro. Porquê? Porque até aqui a holding era instrumental, a SGPS seria instrumental, as duas empresas apresentavam-se autonomamente e estabeleceram um contrato, um acordo para social e, mais do que isso, uma regulamentação expressa, procedimentos, enfim, indicativos da dita fusão, que foi abortada, diga-se suspensa, fruto da circunstância de tal empréstimo à Rio Forte ter levado a uma perda de valor da PT em Portugal. Estamos a falar de cerca de 900 milhões, que depois acabou por ter perdas subsequentes, porque a empresa acabou por perder valor em bolsa, não é? A empresa teve um impacto não só direto, enfim, no montante que emprestou e não recuperou ainda, como também
por uma falta de credibilidade nos procedimentos de gestão e de falta de controle de gestão que foram indiciados pela monstruosidade que é emprestar a uma única entidade a totalidade da disponibilidade de tesouraria que a sociedade tinha. E agora, hoje o Presidente da República colocava a seguinte questão: o que é que os acionistas andaram a fazer este tempo? E eu pergunto-lhe como é que, face a esta OPA, qual vai ser o circuito, qual é o circuito expectável sobre o que irá acontecer? Isto que hoje o Sr. Presidente da República diz é interessante, e para quem se lembra do gato por lebre, foi alguma coisa com muito tempo, mas que também alertou num dado momento histórico as pessoas que investiam na Bolsa para a possibilidade de comprarem o que não existe. Aquilo que o Sr. Presidente hoje pergunta é: então afinal as pessoas são titulares de ações ou são titulares de uma expectativa que um banco ou uma empresa qualquer de intermediação financeira lhes vende? E como é que ficamos? Como é que ficamos? Ou seja, as pessoas têm ações e pretendem ter um controlo ou uma justificação económica para as ações que detêm, ou é um género de pina que as pessoas põem na lapela e juntam lá mais uns dinheirinhos que têm no banco. Por isso parece, e eu também entendo isso, que apesar de todo o cuidado que o legislador tem tido no dever de informação, na venda de participações sociais, na própria transparência que está associada, digamos assim, à Bolsa de Valores, que hoje as pessoas distanciaram tanto do fundo do valor que está indexado a um título, que realmente permite não só que um único acionista manipule, instrumentalize, como aconteceu o BES relativamente à APT, manipule, instrumentalize a tesouraria dessa empresa, ou seja, todo o dinheiro que lá estava era utilizado pelo banco, alegadamente, primeiro como um depósito e depois como um financiamento por via da compra de papel comercial. Ao grupo, que não da instituição financeira, não diretamente dos bancos, mas do suporte económico. Se fosse do banco seria diferente. Seria diferente, exatamente. Não teria tido e hoje o que é que consequências? temos? Hoje temos menos 1.200 milhões numa coisa que se chama Espírito Santo International. Depois temos menos 1.000 e não sei quantos milhões na Espírito Santo Financial Group, que já foi declarado insolvente. Temos também no balanço do banco uma provisão, Banco Espírito Santo mau, uma provisão que entretanto foi adotada pelo Banco Bom de perto de 1.000 milhões. E temos menos 900 e não sei quantos milhões a menos na PT Portugal. Não se trata da OI, trata-se PT Portugal. A menos porque emprestou e não vai ser reembolsado a totalidade, pelo menos por parte da devedora Rio Forte, e por isso estes valores são valores significativos, muito mais significativos, se considerarmos que a oferta que é feita agora para esta operação é acima do valor cotado, mas 1/3 do valor que já teve a cotação há poucos meses. Quer dizer, essa é que é interessante. E agora, como é que isto... A pergunta, coloco-lhe novamente a questão, como é que tudo isto se vai processar, tendo em conta também que a OI disse que é uma OPA inoportuna, portanto, poderemos falar de uma OPA hostil? Ainda não é qualificada como tal, tecnicamente, mas o ser inoportuna quer dizer que não vai ter acolhimento da gestão. E se não tem acolhimento da gestão, poderemos passar para uma negociação ou até para uma OPA hostil. Mas veja que, para além deste, digamos assim, deste concerto necessário de posições entre quem pretende comprar e quem ainda não se declarou vendedor, temos também outra coisa, que o dinheiro que vai ser aplicado nesta aquisição, que é na SGPS e que condiciona uma fusão, por sua vez, criada necessariamente, ou pelo menos era assim que a Bolsa de Valores e os investidores viam, um enriquecimento das posições acionistas, o que vai acontecer é que esse valor é deslocado, nomeadamente, para efeitos da compra do novo banco. Ou seja, o novo banco fica com menos o investidor, que já tinha anunciado por via do BPI a possibilidade de estudar o dossiê. E quem está no BPI é também a mesma investidora, a mesma promotora de interesses, Isabel dos Santos. E por isso, se calhar, se o dinheiro ficar imobilizado aqui, dando não um controle total, mas uma participação significativa e relevante nesta operação, digamos assim, das telecomunicações, se calhar ficamos com o novo banco mais entregue ao Estado. E lembro-me de uma notícia, enfim, faço aqui agora uma recordatória de uma notícia deste fim de semana em que o Presidente do BPI dizia que era melhor que o Estado tivesse nacionalizado o novo banco. Já lá vamos ao BES, porque mas tem alguma ligação na minha opinião. E esta operação que está aqui é uma operação, digamos assim, que visa... Isto é uma opinião, não de um jurista, mas de um cidadão relativamente atento. E como jurista, há alguma... poderá haver direito... Não há nenhum problema. E poderá haver algum direito de veto a esta operação? Não, hoje o Estado
portuguesa ao ter abdicado da Golden Share. Também saíram notícias recentes sobre, enfim, o que é a política, esta política liberal excessiva que levou a que o Estado perdesse um controlo, não um controle económico, mas sim, um mas controle... também foi obrigado por Bruxelas. Não se sabe, é discutível. Alguém entendia que poderia transformar a Golden Share num acordo parasocial, pois, ou pelo menos mas pelo menos a numa Golden indicação. Share teria que ser alienada. A Golden Share era uma obrigada. coisinha muito portuguesa. Se fosse transformada num acordo social, podia ser diferente. Havia também noutros países. A questão é que noutros países foi transformada exatamente nessa situação. A questão aqui é que o Estado entendeu que o Banco Espírito Santo podia tomar melhor conta da PT do que ele próprio. E como os administradores e até ministros rodavam entre o Governo e o Espírito Santo e a PT, a coisa ficou entregue aos mesmos de sempre. Essa que é a realidade, não é uma questão jurídica. Com esta oferta, poderá querer dizer que Isabel dos Santos quererá manter a PT Portugal na Oi? Por um lado, ela quer entrar no mercado brasileiro. Isso é certo. Ou não. Não, não é. Ou não. Ou quer travar o mercado português e até pode-se entender que ao travar o mercado português e a alienação da PT, com a fragilidade que está a ter, que esta empresa caia e a outra empresa concorrente ainda pertence, em parte, também a Isabel dos Santos. O que é certo é que poderá haver, obviamente, dinheiro imediato em caixa, em tesouraria, não é? De quem? Também. Na PT, não é? Depende de como for feito, porque é comprada na holding, por isso Sim. o valor entra na holding, porventura pode ser... Para a Oi, porque é isso que está em causa, é a compra das participações da Oi. Pode não entrar na PT, a PT pode desvalorizar. Só que há uma coisa que fica claro, é que esta acionista, se adquirir, esta promotora desta operação, se conseguir o quadro acionista que agora, enfim, está proposto adquirir, que condiciona muito, muito as operações futuras que venham a ser desenhadas para as telecomunicações em Portugal. Muito bem, vamos agora falar do BES, dizer-lhe que, nesse caso, uma auditoria encomendada pelo Banco de Portugal revela que a administração de Ricardo Salgado terá transferido várias centenas de milhões de euros antes de sair do Banco Espírito Santo, de acordo com o relatório que a SIC teve acesso. As transferências foram feitas nas últimas semanas de gestão da equipa de Ricardo Salgado, através de sociedades offshore e depois das imposições do Banco de Portugal. Transferências de capital para fora do banco, através de 4 sociedades offshore, terão sido feitas nas últimas semanas em que a administração de Ricardo Salgado esteve em funções. A auditoria forense feita ao BES aponta para a prática de atos ruinosos na gestão do banco. Os resultados da auditoria, a que a SIC teve acesso, revelam 4 sociedades localizadas nas Ilhas Britânicas do Canal da Mancha. Os veículos em offshore foram usados secretamente para fazer pagamentos de muitas centenas de milhões de euros. Todas as transferências aconteceram nas semanas entre o anúncio da saída de Ricardo Salgado e a entrada da nova equipa de Vítor Bento, ou seja, contra as ordens do Banco de Portugal, que já tinha imposto o regime de separação do BES do resto do Grupo Espírito Santo. Com base nos resultados da auditoria feita pela consultora PricewaterhouseCoopers, esses atos ruinosos levaram à descapitalização do banco, aumentando o buraco do BES em mais de 1.000 milhões de euros. Ainda não se conhecem os beneficiários das transferências. A auditoria termina na próxima sexta-feira. Voltamos à conversa, Raposo Subtil, em relação a esta matéria do BES. Estamos a falar de transferências para fora do banco através de 4 sociedades offshore, pelo menos é o que estará nessa auditoria, ou sociedades que estão nas Ilhas Britânicas do Canal da Mancha. Como é que esta situação foi possível depois das imposições do Banco de Portugal e depois de as atenções já estarem centradas sobre o banco? E uma auditoria cujos resultados definitivos vão ser conhecidos na sexta-feira, apenas um fim de semana antes do início da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu não acredito que o Banco de Portugal não soubesse destas transferências. Estamos a falar em montantes significativos, há controle para branqueamento de capitais, há naturalmente controle também de transferências para o estrangeiro. Se as autoridades judiciárias não conheciam este tipo de operações, porque deviam ter sido avisadas pelo Banco de Portugal que tal poderia ocorrer, a título preventivo, então nada em Portugal pode ser objeto de controlo. Então isto é realmente um paraíso mais do que fiscal, é um paraíso para branqueamento de capital. Por outro lado, também não se admite que esta dita auditoria forense, promovida por uns técnicos que estão numas auditoras independentes, é um facto, mas não deixam de ser empresas
empresas privadas que sobreponha, que antecipe novidades deste tipo, que só vão ser confirmadas. Foi uma auditoria encomendada pelo Banco de Portugal. Sim, mas há auditoras independentes, a particulares, chamamos assim, não é a mesma coisa que o Ministério Público ou a Polícia Judiciária ou, enfim, uma brigada de atividades económicas que vai agora à procura destes, enfim, crimes, porque são crimes que aqui estão indiciados. E por isso o que é estranho é que o Ministério Público não tenha ainda tomado providências, nomeadamente para cautelar se estas transferências foram feitas, e no próprio dia que aconteceu a resolução, uma justificação que o Sr. Governador do Banco de Portugal deu foi de que tinham existido movimentos suspeitos, para além de que tudo indiciava a prática de fraudes. Foi dito, na justificação, na declaração pública. Inclusive, o Banco de Portugal estará a entregar exatamente elementos ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Então, passado este tempo todo, existentes. não há bloqueio de contas, estas offshores não estão referenciadas, não há comunicações para impedir, digamos assim, a transferência desses valores. Se aquilo que se falou que era um tal... seria possível? Claro, 1.400 milhões foi aquilo que se falou, que foi uma transferência para a Suíça que foi feita e que desbloqueou, descontrolou as contas do próprio BES, que associado ao problema do banco em Angola, teria provocado, digamos assim, a entrada do Banco de Portugal com esta resolução. Foi isto que foi dito. Para além de outras coisas menores, mas isto era o centro do problema, ou seja, uma descapitalização inoportuna, que não esperada por parte da administração que estava, digamos assim, ainda em gestão, ou pelo menos da anterior administração, conforme foi conhecida a situação. E por isso não se diz nada, que não há um representante do Ministério Público que venha dizer não se preocupem que aquilo que é o descaminho destes valores, ou que se indicia que tenha sido. Porque para offshores necessariamente são operações vedadas. Não há nenhum banco que possa fazer operações com offshores. Por isso, nesse aspecto, é uma operação vedada. A corresponder a factos verdadeiros daquilo que foi dado na notícia, que já tinha sido também noutros órgãos de comunicação social, isto que está aqui é uma operação vedada, é uma operação ilícita. Isto é indiscutível. E que foge, digamos assim, à regularidade da prática bancária. Como tal, tinha que ter uma ação de prudência e uma ação, digamos assim, de acautelamento dos interesses logo e imediata por parte do Ministério Público. Eu acho que o Ministério Público está aqui acanhado. É estranhíssimo. Porquê? É que a pergunta que nesta altura muita gente faz é, perante este tipo de indícios, como é que ninguém está preso? Para além de estar preso, que aqui, enfim, para além de estar preso, é a própria dissipação do produto do ilícito, não é? Normalmente... Sim, mas ou por outro lado, fazendo a pergunta de uma outra maneira, como jurista também que é, até que ponto é que não será até positivo para os investigadores terem várias pessoas em liberdade à espera que cometam mais erros? Não, isto neste caso não. Isto não tem esse tipo de... Isto está tudo contabilizado. Estes valores circularam nas contas. Não estamos a falar em malas. Isto não é outra operação que aqui se fala, também já muitas vezes, e tal, como as malas para a Suíça. Não, estamos a falar em operações bancárias, em deslocação de verbas consideráveis de uns bancos para os outros, para sociedades do grupo. Tudo isto é possível de ser, digamos assim, acompanhado por órgãos de investigação criminal. O problema é que nós não temos um procurador, não temos um representante conhecido que assumisse a responsabilidade de dar a conhecer e desenvolver as diligências necessárias, pelo menos à satisfação daqueles prejudicados, que são muitos, são milhares, que são prejudicados com este tipo de iniciativas. Porque isso põe em causa a confiança, não só... O Departamento Central de Investigação e Ação Penal está a falhar, neste caso? O que está a falhar é a falta de comunicação, isso no mínimo. Ainda que estejam a fazer trabalho, o facto de não se conhecer esse trabalho, o facto do protagonismo estar agora no inquérito parlamentar que se vai iniciar, onde vão ouvir 120 pessoas, vai ser uma telenovela, vai encher, enfim, os telejornais de borla de notícias, porque não é preciso construir nada, basta lá e tirar uma fotografia. Temos um processo em segredo de justiça. E temos um processo em segredo de justiça e, sobretudo, temos uma coisa que é a falta de conhecimento dos elementos fundamentais, que é a dissipação de património. Porque aquilo que está em causa não é a família do Espírito Santo, nem o senhor A, o B ou C. O que está em causa é aquele património que desapareceu e que também determinou efeitos na economia negativos, quer nas empresas, quer nos outros bancos, agora até na PT. Porque é que alguém não diz que estamos a perseguir, estamos a tentar atingir o quê? O conhecimento daquilo que se passou. Não é em termos de balanço dos bancos, é em termos efetivos. Se fala em 1.200 milhões ou 1.400 milhões foram transferidos via Eurofin para a Suíça ou para 4 offshores, tem que se conhecer quais são os destinatários. Ou então dizer-se que estamos a desenvolver diligências junto da instância tal, tal e tal, no sentido da cautelosa investigação. Porque o que é que isto dá? Dá a ideia que o Estado é um Estado frouxo, que a polícia é inexistente e que quem consegue conduzir as coisas são meia dúzia de pessoas que estavam, na altura, com o dedo na possibilidade, no botão da transferência para o estrangeiro.
Raposo Subtil, muito obrigada por ter vindo ao Justa Causa. Chegámos exatamente ao fim do nosso tempo, mas tempo ainda para lhe dizer que a Justiça dos Estados Unidos está a investigar a petrolífera brasileira Petrobras. Em causa estão suspeitas de corrupção e desvios de recursos públicos. A notícia foi avançada pelo Financial Times. A Justiça, esta investigação é justificada e permitida porque a empresa brasileira, porque a Petrobras é cotada na Bolsa de Nova Iorque. Os americanos querem inferir se houve ou não falhas nos controlos internos da Petrobras e se houve violação de uma lei anticorrupção internacional. O jornal adianta que a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos também está a investigar a Petrobras, mas no âmbito civil. As suspeitas de má conduta na Petrobras envolvem pagamento de subornos e branqueamento de capitais através de pagamentos de comissões a diretores da empresa, partidos e políticos por contratos celebrados pela empresa brasileira. Foi o Justa Causa. Obrigada pela atenção.